Agora vamos dar início aqui à nossa sessão 3.3. Vamos falar sobre importação de dados. Então agora mais um pouco aí sobre como popular dados na tabela sem ser utilizando a interface. Esse módulo e o seguinte, onde nós também falaremos de CMDB, são módulos que ainda mantêm um certo nível de elaboração técnica um pouco superior, então mantenha a minha recomendação anterior das sessões anteriores. Se preocupem em entender bem o conceito, não se preocupem em assimilar tudo de uma vez. Aqui muitas das coisas que nós vamos ver são assimiladas durante o dia a dia. O importante é vocês pegarem a ideia. Os pontos-chave nesse momento eu vou sinalizar para vocês quais são, e aí seguimos adiante. Então, na sessão 3.3, nós falaremos sobre a importação de dados, né? Então, a história de usuário para esse caso será: eu, enquanto dono do produto, eu quero um modo simples de importar novos dados dentro do ServiceNow e atualizar dados já existentes. Então, eu não tenho que manualmente gerenciar esses itens. Quando nós falamos de importação de dados, geralmente nós temos alguns cenários do tipo: eu tenho um controle que era feito em uma outra base, que pode tanto ser um banco de dados ou até mesmo um arquivo Excel, por exemplo, e eu quero migrar esses dados que estão, por exemplo, nessa planilha Excel para dentro do ServiceNow. Não faria muito sentido, por exemplo, eu digitar dado a dado manualmente, né? Isso seria pouco produtivo. Imagina sei lá, um controle de equipamentos de uma empresa com mais de 1.000 equipamentos e alguém tendo que digitar isso manualmente, entre outros cenários. Então, para importar, ou às vezes, nós já temos um controle no ServiceNow que por alguma razão se tornou defasado, e a pessoa que é responsável por ter aquelas informações atualizadas, ela não tem acesso ao ServiceNow ou por alguma razão considera o ServiceNow um recurso como não a melhor opção para atualizar. Você pode exportar para eles um modelo de tabela já com a estrutura que o ServiceNow pede para receber, onde eles podem atualizar isso, por exemplo, em um Excel e posteriormente devolver para você todas as informações atualizadas e o administrador se encarrega de importar isso dentro do ServiceNow. Então aí, avançando um pouco, né? Então o que que seria um import set? Aí quando nós falamos de importar dados dentro do ServiceNow, nós vamos utilizar esse recurso chamado import set. Então ele é uma ferramenta utilizada para importar dados de diversas fontes e mapear dados dentro de tabelas do ServiceNow, né? Então é igual eu falei, então eu posso ter um controle que está no Excel e eu quero puxar para dentro do ServiceNow, ou então eu posso ter um controle de uma área de recursos humanos ou uma área de ativos, alguém que deseja importar alguma coisa. E aí, se observarmos essa imagem aí do lado, né, é uma estrutura bem básica de como funciona essa integração, a começar aqui da esquerda. Então, nós teremos uma fonte de dados, ou seja, onde os dados originais estão, e aí tanto pode ser uma fonte JDBC, um servidor HTTP, FTP, um arquivo Excel, um arquivo CSV, um arquivo XML. Qualquer estrutura de dados desse tipo o ServiceNow consegue ler. Nós coletamos os dados dessa fonte de dados e importamos para o que nós chamamos de import set table. A import set table seria como uma tabela intermediária. É uma tabela que os dados já estarão dentro do ServiceNow, mas ainda não é a tabela final. Vamos dizer que é uma tabela onde a gente recebe os dados brutos para dar uma ajustadinha de qual campo a gente quer que preencha onde e tudo mais, antes de preencher definitivamente a tabela. Aí a terceira etapa aqui será o transform. O transform o que que é? Uma tradução dos campos que nós temos nessa fonte de dados para campos do ServiceNow. Então, por exemplo, digamos que eu tenha um cadastro de pessoas. E aí eu tenho um campo que chama nome completo e no ServiceNow chama-se full name, por exemplo. Então eu tenho que criar uma correspondência aqui na fase do transform, do tipo, ó, o campo nome completo preenche o full name. Aí, sei lá, vou ter o endereço de e-mail de um lado e do outro lado só e-mail, faz esse mapeamento, entre outros. E é interessante porque o ServiceNow também possui um recurso chamado Automap Matching Fields, que seria basicamente um mapeamento automático de campos correspondentes. Então, por exemplo, se eu tenho um campo que chama e-mail e um campo que chama endereço de e-mail, o ServiceNow consegue entender que possivelmente aquilo é uma referência, é uma correspondência, e naturalmente nós podemos ajustar de acordo com a necessidade. Então, uma vez transformados, né, trabalhado esse D para, aí sim esses dados são direcionados para a tabela em questão, que pode ser o CMDB, pode ser uma tabela de usuários, uma tabela de incidentes, grupos, etc. CMDB, talvez algumas pessoas ainda estejam aí com a pulga atrás da orelha sobre o que significa essa sigla, nós a veremos na sequência dessa sessão aqui.
Então aqui, aquele momento que eu falei, né, onde nós estamos pegando a fonte de dados e migrando os dados para dentro da import set table. Umas boas práticas que são importantes de termos nesse momento. Primeiro, é entender quais dados nós estamos trazendo e onde eles devem ser armazenados. E tirar um tempo para planejar antes de importar, para que você faça uma verificação e já remova qualquer dado antigo, qualquer dado impreciso, né, já que vamos trazer os dados para dentro do ServiceNow, que já tragamos de uma forma precisa, sem trazer inconsistência, sem trazer dado incorreto, esse tipo de coisa. E aqui embaixo tem mais um comentário, né, de que o import set table, né, ela é uma área intermediária para registros importados da fonte de dados, como eu falei. Os campos dessas tabelas são gerados automaticamente baseados nos dados importados. Então, você tem lá uma tabela com a coluna A, B e C, vão ser esses campos que vão ser criados. Perdão, você tem uma planilha, né, com as colunas A, B e C, vão ser esses campos que serão criados nesta import set table. Aí, após importar, como eu falei, nós temos aí a fase de transformação, né? E aí nós temos aí os chamados transform maps. Os transform maps seria então um conjunto de campos que definem o relacionamento entre os campos da import set table com a tabela de destino, né? Então, aí nesse exemplo, né? Aqui na esquerda nós temos o import set table e aqui nós temos a user table. E aí, por exemplo, tem lá o username, que corresponde ao user ID. Eu tenho lá o first name, que corresponde ao first name, só com uma letra maiúscula diferente. Eu tenho aqui o surname, que corresponde ao last name. Né? Então, de novo, o ServiceNow ele tenta fazer um mapeamento automático, aí você pode dar uma ajustada, se não fez sentido você ajusta, mas é importante ter essa etapa para garantir que os campos serão populados adequadamente. Antes de partirmos para a demonstração, um último conceito aqui sobre isso é o coalesce. O coalesce, para que serve? E é uma palavra estranha que não tem uma tradução muito boa no português, mas os campos do tipo coalesce são identificadores únicos para campos, para quando fizermos uma importação. O que eu quero dizer com isso? Quando eu seto um campo como coalesce, ele não vai permitir duplicidade do valor daquele campo. Vamos dizer, por exemplo, que eu estou preenchendo lá uma tabela com vários usuários e eu tenho lá o campo User ID, onde eu vou ter, por exemplo, o usuário Adriano 123. Criei esse usuário. Se posteriormente eu tentar inserir novamente uma outra importação e nessa tabela importada também contém um usuário com o ID Adriano 123, o campo coalesce vai impedir que eu crie um novo Adriano 123 dentro da tabela, para evitar duplicidade. Então, uma vez que eu setei, por exemplo, que o user ID é um campo coalesce, ele vai ter esse comportamento descrito aqui embaixo. Então, se ele achar uma correspondência usando o coalesce, o registro existente vai ser atualizado com as informações sendo importadas. O que isso quer dizer? Eu estou importando lá os dados e tem lá o usuário Adriano 123. Se eu identifiquei que já existe um user ID Adriano 123, então em vez de criar um novo registro, eu vou bater todas as colunas, né, todos os atributos desse usuário e ver se tem alguma diferença. E aí, se tiver alguma diferença, eu atualizo com os dados que eu estou importando. Então, em vez de criar um novo, eu atualizo o existente. E aí, naturalmente, se uma correspondência não for encontrada nos campos coalesce, aí um novo registro é criado normalmente dentro do banco de dados. Então, esse é um conceito importante de termos em conta, tanto para o dia a dia, porque nos ajuda a ter uma base de dados sólida, como também como também é uma informação que costuma ser recorrente em provas de certificação, esse tipo de coisa. Então é importante lembrar, o campo do tipo coalesce, ele serve para identificar registros únicos, né? Então, novamente, se eu tenho um registro que eu estou tentando inserir, mas eu tenho um campo coalesce que já está presente em outro registro, em vez de inserir um novo, eu atualizo o já existente. Ok, vamos vir aqui agora dentro do ServiceNow. Eu sei que isso ficou bem teórico, né? Então, eu vou tentar fazer um exemplo bem simples aqui para que vocês possam, de novo, ver a assimilação. Novamente, eu vou tentar manter tudo isso aqui numa camada simples, porque o intuito não é aprofundar demais para evitar a complexidade. Eu tenho uma tabela que eu já deixei na manga aqui, por ser uma tabela um pouquinho mais, com menos dados, e é mais fácil de gerenciar, que é essa tabela aqui. Então, isso aqui é uma tabela de aplicações. Ela faz parte da estrutura do CMDB. E percebam, estou falando mais do CMDB porque já já ele aparece aí para gente, né? Então, dentro do CMDB, eu tenho uma subclasse dele que é de aplicações.
Então vocês podem ver que eu tenho aqui 18 registros, então eu tenho lá Apache Linux 200, 100, CMS, esse EXCH, Exchange, Aeromail e assim por diante. Então, digamos que eu quero importar dados de aplicações que não estão hoje no ServiceNow. Vamos dizer que tem alguma área que tinha um controle de aplicações paralelo, por exemplo, num arquivo de Excel. E aí, o que que eu vou fazer? Quer ver? Eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu só pegar o arquivo. Tá aqui, eu já tenho um arquivo de exemplo criado, onde basicamente eu tenho o nome de 3 aplicações aqui. Então, o OBS, DaVinci Resolve e o Adobe Premiere. Vocês podem ver que não está presente aqui. E o campo onde diz a data que ele foi instalado. Aqui é um controlinho bem simples, novamente, né? Talvez vocês pensem, nossa, mas que exemplo é esse? Quando que eu vou usar esses campos em específico? Não se prendam muito aos campos, se prendam mais ao conceito. Então entendam que qual que é o nosso objetivo. Eu tenho estes dados que estão externos e eu quero migrar esses dados para o ServiceNow, utilizando o import set. Aí naturalmente eu estou usando 3, mas poderiam ser 100, 200, 1000 dados aqui para agilizar esses dados. Obviamente que 3 dados eu poderia fazer até manualmente, mas a ideia aqui é vocês pegarem esse conceito. Então, o que que eu vou fazer? Como que eu começo um import? Eu vou mostrar o jeito tradicional, depois eu vou mostrar um recurso bem interessante que a ServiceNow nos fornece também. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui no menu All, eu vou digitar import set, que já até está aqui por sinal, e eu vou ter a aplicação System Import Set. Ela tem diversos recursos para limpeza de dados, para fazer a transformação e tudo mais. Eu vou utilizar primeiramente essa opção do Load Data, que é carregar dados. Tá? Quando eu vou importar dados, a primeira coisa que ele vai me perguntar é: ok, você já tem uma tabela de import set criada, que é aquela tabela intermediária? E aí ele vai me dar duas opções: criar uma tabela ou usar uma tabela existente. Em qual cenário eu vou usar uma tabela existente? Digamos que todo esse processo que eu vou fazer, eu vou criar uma tabela do zero para importar esses dados aqui de aplicação. Mas aí eu vou estruturar, vai ter lá os campos da import set table e tudo mais. Aí digamos que daqui a um mês eu novamente vou ter que importar a mesma tabela com dados atualizados novamente para a mesma base aqui. Em vez de criar uma tabela nova do zero, gerando mais carga no nosso banco de dados, eu posso ir utilizando a tabela já existente. Tá? Mas enfim, nesse exemplo nós vamos criar uma nova. Eu vou dar um nome para ela aqui, vai ser atualização de apps. Reparem que aqui ele tem um rótulo, né, que eu posso ser maiúsculo, com espaço, com acento, do jeito que eu quiser. E aqui embaixo ele já me deu um nome de banco de dados para essa tabela temporária, que vai ser então o atualização de apps, né, com esses cortes para tirar caracteres especiais. Na segunda etapa, eu falo qual que é a fonte desse import. Então eu tenho a opção arquivo, eu tenho a opção fonte de dados. E aqui eu vou ter algumas fontes de dados já criadas e eu posso criar outras fontes de dados. Então eu posso ter um import de um CSV, de um servidor do Azure, de um servidor FTP e tudo mais. Mas novamente, mantendo o exemplo simples para a absorção do conceito, eu vou fazer usando a opção arquivo, onde basicamente ele me pergunta onde está o arquivo. Vou buscar o arquivo aqui na minha área de trabalho. Perfeito, então já importei o arquivo import app.xls. Aqui eu aponto qual a aba do Excel que eu vou usar e a partir de qual linha que eu quero começar a importar. Então aqui a aba 1 é linha 1 mesmo, é a primeira de tudo. E submit. Ele vai fazer o upload desse Excel, vai ler esses dados e vai transformar isso numa tabela. Aqui já está completo. Então vocês veem aqui, eu tenho o estado completo, sucesso, processou aqui, ó, 3 itens processados. Deixa eu voltar aqui, né? Então são 3 linhas, então 3 itens processados. Ele considera que são 3 inserções. Lembrando, é lógico que são 3 inserções porque eu estou usando uma import set table nova, então serão todas. Mas ainda poderiam ter atualizações, erros, ignorados e assim por diante. E mais abaixo eu tenho algumas opções, como eu tenho import sets, dados carregados, criar o transform map e logs de import. Então vamos lá. Import set. Ele me gera um registro de import aqui do que eu acabei de fazer. Então veja que ele está aqui, ó, estado carregado, está dizendo lá a fonte de dados que eu usei, que foi o arquivo Excel, qual foi o import set table que recebeu e as linhas que foram incluídas. Ó. Então são 3 linhas aqui. Tá? Eu posso até abrir uma aqui só para mostrar para vocês. Então, ó, por exemplo, o OBS Studio, ela se tornou um registro dentro da tabela do import set table. Depois disso, nós temos o loaded data, que é a mesma coisa que eu tinha acabado de abrir. Então, são as 3 linhas que foram carregadas. Estão com estados pendentes por enquanto, que nós só carregamos esses dados. Aí nós temos o
Create Transform Map, que esse aqui eu vou deixar aqui que nós vamos utilizá-lo, e o log de importação, basicamente dizendo aí o que foi executado. Tá? Então, essas informações também não vem muito ao caso. Nessa nossa etapa, o que nós vamos fazer então? Acabei de importar o arquivo, eu vou vir na opção Create Transform Map, eu vou dar um nome para esse Transform Map, vamos chamar aqui de mapeamento de apps. Ele vai me perguntar qual que é a tabela de origem. É aquela tabela que eu criei do import set table, que é a atualização de apps. Então, o atualização de apps, ótimo. Ativo, executar regras de negócio. Regras de negócio é uma coisa que nós vamos ver só no último módulo, mas basicamente posso criar condições para quando um campo é atualizado, quando um registro é atualizado ou inserido. Não vou falar muito disso agora para não gerar muitos detalhes. Aqui eu digo se eu quero que respeite regras de campos obrigatórios. Por exemplo, eu quero importar um dado e o campo telefone é obrigatório. Se nesse import algum campo telefone estiver em branco, eu forço ele a ter, ou seja, o que é que eu quero dizer? Se não tiver, eu não insiro aquela linha na tabela, ou eu posso ignorar. Geralmente, vai muito de regra de empresa para empresa, mas para muitos casos a gente ignora, que a gente faz uma carga massiva, lembrando de sempre ter feito um tratamento adequado desses dados antes de importar. Mas, enfim, na hora de importar nós podemos dizer. Nesse caso, vou deixar aqui. Não faça esse enforce de campos obrigatórios. Ou seja, importa mesmo se estiver faltando algum campo. Copiar dados campos em branco, não. Aqui ó, tem uma opção também de criar um novo registro para coalesce fields em branco, também não vou marcar nesse momento. E aqui na direita tem outra informação relevante, né, que vocês veem de obrigatório, é só o nome, tabela de origem e tabela de destino aqui. Então, para qual tabela que eu quero inserir esses dados? Vai ser para a tabela de aplicações, ela chama CMDB CI App. AppL. Cadê? Deixa eu pegar aqui certinho. CMDB CI AppL, é isso mesmo, ela chama Applications, então deve estar lá em cima. Aqui. Beleza, então essa é a origem, essa é a destino. Aqui é a ordem desse transform map, que ele vai ser executado, não é muito importante, também não quero executar nenhum script. Nesse momento, eu preciso primeiro salvar esse registro, então eu posso fazer isso usando o submit, só que lembrando que se eu clicar no submit eu vou sair do formulário, então eu vou usar o salvar. Uma vez salvo, esse transform map já está registrado, porém se nós observarmos aqui o field maps, ele está em branco. Aqui no field maps, onde a gente vai criar aquela relação de um campo para o outro. Qual que é a forma, então, mais ágil para fazer isso? Eu vou usar aqui a opção Automap Matching Fields. Cliquei aqui. Agora ele está lendo as duas tabelas e encontrando correlações. E aí vejam que agora o Field Maps tem dois campos. O Source Field, ele achou lá na origem o campo UName e o campo uInstalled. E na tabela de destino ele encontrou um campo que chama Name e um campo que chama Install Date. Então reparem que o install tem uma relação aqui e o name também naturalmente. Adriano, digamos que eu estivesse trabalhando com uma tabela maior e algum campo não foi mapeado, ou então isso aqui não está certo e eu quero alterar. Logo abaixo do Automap Matching Fields, agora ele me mostra essa opção Mapping Assist. Que quando eu clico nele, ele me mostra uma interface super tranquila de se gerenciar isso, totalmente visual. Então aqui na esquerda eu tenho os campos da tabela de origem e aqui na direita eu tenho os campos da tabela de destino. E no meio eu tenho a conexão que eu estou criando. Uma pergunta que pode surgir: poxa, Adriano, mas tem uma coisa estranha. A tabela Excel que você usou tinha só dois campos. Por que aqui na origem tem esse monte de campo? Porque o ServiceNow, ao criar uma tabela, mesmo uma tabela de import set, ele cria também algumas tabelas padrão de qualquer tabela. São, vamos dizer, campos sistêmicos, como criado, criado por, atualizado, atualizado por, entre outras, tá? No caso do import set table, ele acaba criando umas outras coisinhas aqui também que não vem ao caso. O importante é nós identificarmos as nossas colunas aqui, no caso é name e installed, como está aqui, name e installed, já estão. E do lado de cá é exatamente o mesmo nome, name e installed também. Aqui na outra view que nós estávamos vendo o nome de banco de dados. Mas sei lá, se por alguma razão eu dissesse que não é o installed aqui, aí eu posso remover e incluir o campo de destino correto. Por exemplo, sei lá, install status, não faz muito sentido, mas poderia fazer isso. Mas nesse caso aqui, eu quero o installed mesmo. Então a gente devolve ele aqui, deve estar lá embaixo. Aqui.
Pronto. Então aqui na verdade não tinha alterações para serem feitas, vou dar um save aqui só por precaução. Pronto. Então agora eu tenho um transform map. Aliás, vamos recapitular as etapas, né? Nós importamos os dados, esses dados foram inseridos no import set table, nós criamos o transform map e agora que está tudo mapeado, eu posso usar essa terceira opção aqui, que seria o transform. Antes de usar, eu só quero pôr um outro comentário também, que eu tenho aqui a opção coalesce, que é aquela que eu comentei lá no slide. Então vejam que os dois está falso. O que, que quer dizer? Então nenhum desses campos aqui é coalesce. Se ele encontrar uma correspondência, ele não vai, aliás, ele não vai tentar buscar por correspondências, ele só vai inserir coisas novas, mesmo que seja duplicada. Então, naturalmente, nessa tabela que eu estou aqui, não tem nenhum valor duplicado. Mas eu poderia, por exemplo, se eu tivesse um nome repetido aqui, alguma coisa, eu poderia usar o campo coalesce no campo nome, por exemplo. Acredito que no exercício de vocês, vocês vão poder verificar uma situação parecida com essa. Aqui, novamente, para apenas fixação de conceito, eu não vou chegar a utilizá-lo e vamos apenas retomar. Então, importei, transformei e agora eu vou, perdão, importei, mapeei e agora eu vou transformar. Clico aqui no Transform. Ele vai me trazer aqui uma exibição falando, tá, então peraí, você tem esse import set e tem esse mapa aqui, que é o mapa que eu acabei de criar. É isso que você quer fazer mesmo? Dependendo do tanto de mapas que você criou, você pode ter mapeamentos diferentes para as tabelas, né? Mas é muito comum que você veja apenas um mesmo. Então tá certo, esse é meu import set, esse é meu mapeamento, vou clicar em Transform, e ele agora começou a escrever na tabela de aplicações. Como eram poucos dados, foi rápido, né? Disse aqui como completo, sucesso. Eu posso ver três coisinhas aqui. Eu tenho, vamos abrir aqui então, o meu import set, para a gente ver o status dele, o meu histórico de transformação, de transform e o import log. Então, o import set, então agora ele está com o status processado. Tem aqui os três dados que foram criados, a execução dele. Eu tenho aqui o histórico de transform como completo também. Os logs, tudo isso agora já não é mais tão relevante. E se eu vier aqui agora na tabela de aplicações, então reparem, né, antes de eu atualizar, nós temos 18 registros. Eu vou atualizar a página agora, temos 21. Então vamos lá, ó. Esse cara é um dos que nós acabamos de criar, que é o Adobe Premiere. Um, o OBS Studio está aqui também, e o outro era o DaVinci Resolve, que está aqui também. Claro que em vez de ficar caçando, eu poderia simplesmente incluir aqui o campo atualizado, updated, né, na minha view, e ordenar por atualizado aqui. Agora sim está mais fácil de ver os três importados. Então eu clico aqui, ele gerou um registro, é um registro super simples, né? Basicamente a única coisa que eu importei foi o nome e o installed, a data de instalação. É importante que quando você faça esse import, você faça essa comparação de quais os campos a tabela de destino espera receber, para ver se o seu Excel está preparado para isso. Então, por exemplo, vamos lá, o DaVinci Resolve, 8/11, 20 horas. 8/11, 20 horas, está perfeito. Então é isso. Esse é o processo, vamos chamar, mais corriqueiro, bruto, de fazer um import set. Às vezes nós temos diversos propósitos em fazer uma importação. Porém, existe uma outra forma de fazer também um import set. Essa forma aqui eu vou mostrar como uma facilidade, um macete para o dia a dia de vocês. Contudo, não é muito visto para fins de avaliação, tudo mais. É mais um bônus, vamos chamar assim, desse recurso. Eu vou voltar lá na tabela Applications, não devia nem ter saído. E quando eu estou aqui nela, eu tenho essa opção de clicar em qualquer um desses menus de contexto aqui da coluna. E eu tenho aqui o botão Import, a ação Import. Ao clicar nela, vejam que é uma janela quase parecida com o que a gente estava, mas ela tem opções diferentes. Então a primeira coisa que ele me pergunta, você quer inserir ou atualizar dados? Vamos dizer que eu quero atualizar. Você quer criar um template de Excel? Sim. O único caso onde você não cria é quando você já tem um template criado. Aí está aqui a opção, então, criar o template, incluir todos os campos no template. Então, aqui basicamente ele está dizendo se quer trazer tudo que essa tabela tem ou só os campos que estão visíveis lá na lista, naquela configuração. Eu vou deixar tudo só para mostrar o volume de dados que a gente pode trabalhar. Eu vou clicar aqui em Create. Então, ele está exportando os dados que hoje que estão no ServiceNow. Então, está aqui a tabelinha já sendo baixada. Isso não deve demorar muito. Ok, chegou.
Opa, abriu aqui na outra janela. Então, assim, o que nós temos aqui? Primeiramente, vem nessa primeira aba instruções de como usar, porque às vezes você vai encaminhar isso para uma outra pessoa, responsável por outra aplicação, que vai ser responsável por preencher isso para vocês. Né, então, cada coluna é um campo, como vocês já sabem, cada linha é um registro, assim vocês já sabem. O SysID é o registro único de cada registro que nós temos na tabela, então é importante não alterar, e assim por diante. Vindo aqui na página 1, vejam que eu tenho uma série de colunas. Como eu não marquei para mostrar apenas as colunas que estavam sendo exibidas, ele me trouxe aqui um total de 82 colunas. Que algumas talvez eu nem precise. Mas aí, por exemplo, eu preciso do name, ele está aqui, será? Opa, não é esse name. Vamos para o próximo. Aqui, name, pronto. Está lá o DaVinci Resolve, está o Adobe, está todos os campos. Então, digamos que eu quisesse inserir mais dados aqui. Eu poderia vir aqui no final da coluna e incluir uma linha preenchendo os campos de acordo com a minha necessidade. Vamos criar um aqui rapidinho, só para ficar um exemplo aqui. Vamos chamar esse aqui de, não sei, vamos chamar de Microsoft Teams. Eu não sei se isso vai dar certo, porque talvez ele queira ter alguma regra de dados obrigatórios. A gente vai descobrir junto agora. E eu vou incluir também um installed para seguir o mesmo conceito que nós já vimos aqui. AM. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. AM aqui. Então que eu vou pôr 2007-11, 8, 22, 45 e 7. Pronto. Só para dar um exemplo aqui. Outra coisa que eu posso fazer, já que aqui no final tem o SysID, eu tenho um registro único. Eu vou alterar esse DaVinci Resolve aqui, o nome dele, para DaVinci Resolve 2. Vou salvar essa planilha. Ok, então o usuário vai me devolver essa planilha, ou quem estiver atualizando, e aí eu vou usar aqui a segunda etapa, que é a de upload o template. Falar, Adriano, mas eu vou ter que ficar nessa janela esperando a pessoa me devolver a planilha, isso pode demorar. Ah, não, você pode até sair da sua instância e tal. O importante é você voltar para a tabela em questão, né? Nesse momento aí temos aí 21 registros. Eu vou clicar nos botõezinhos aqui, vou dar um import novamente, e aí vou pular essa etapa de baixar o Excel. Eu vou direto para cá em escolher arquivo. Vou pegar o arquivo recém-criado, vou fazer o upload dele. Agora, momentos de tensão, se ele vai me autorizar tudo, ou se vai achar algum campo obrigatório para me bloquear. Então, o que ele está fazendo agora é justamente parecido com o que nós fizemos antes, né? Só que agora, por exemplo, eu não tive que criar um import set table, eu não tive que criar o transform map, porque eu já tenho os campos exatos. Ele me deu um errinho sim. Vamos descobrir agora o que foi que aconteceu. Ó, a Sana não deve existir na spreadsheet, o sysid. Tá, ele encontrou o dado aqui. Ah, tá. Sim, porque eu estou marcando aqui que eu quero inserir dados. Então eu fiz uma coisa errada antes de começar, que é lembram que eu falei que eu queria atualizar. Então, essa tabela que eu estou usando, ela já vem com alguns sysids, já vem com registros existentes na base. Então, eu devia ter usado aqui o update. O arquivo já está selecionado, vamos de novo. E aí, como eu dizia, né? Então, aqui ele já vai fazer o processamento direto para a tabela. Ele vai me mostrar aqui um resuminho antes do caso dê algum erro ou não, mas aí o importante é também conhecer esse outro método para ganhar tempo, dependendo da tabela que a gente está trabalhando. Então, está processando, já fez o upload do arquivo, processou, tudo com sucesso dessa vez. Vamos aqui no Preview Imported Data. Ó, ele deu preview, mas ele encontrou duas coisas aqui. Ó. SysID está em branco, essa coluna vai ser pulada a menos que um valor seja inserido. Vamos abrir aqui, só para a gente dar uma verificada aqui no que ele importou. Ele achou uma data. Ah, eu acho que eu preenchi no campo errado. Eu não pude, eu estou usando a opção de update, estou tentando fazer um insert. Tá. Ah, tá aqui, ó. Eu usei uma linha para colocar o Microsoft Teams e a data, só que eu estou usando a opção de atualizar. E aí o que ele está me dizendo? Eu estou tentando atualizar um cara sem informar um sysid. Então ele não sabe quem atualizar. Tudo bem, então vamos manter esse exemplo aqui desse jeito que está por enquanto. O que eu vou fazer? Eu vou falar para ele ignorar os erros e completar o import. Então veja que, digamos que eu estivesse importando 1000 arquivos. Aqui eu conseguiria ver os que estão com erro, conseguiria decidir o que fazer a respeito desses erros e seguir adiante. Vou clicar aqui no Show
All rows, ele me mostra todas as colunas, tudo bem, ele está com 23 colunas, sendo que tem coluna com erro lá, a gente já sabe. Eu vou dar aqui para ele ignorar esse erro e completar o import, só para a gente ver se o update, pelo menos do DaVinci Resolve, vai ter funcionado. Funcionou, tá aqui, ó. Então, DaVinci Resolve 2. Então, o update que eu fiz funcionou, porque ele viu nessa tabela que o registro com o sysid tal, 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 que seria o do DaVinci Resolve, teve uma alteração no campo nome. Agora, vamos aproveitar esse mesmo exemplo. Eu vou só excluir essa coluna sysid daqui. Aliás, eu vou excluir praticamente tudo. Deixa eu ver onde eu coloquei o dado name. Peraí. Name. Aqui. Eu só vou manter a linha do Microsoft Teams e vou excluir todo o resto. Vamos ver se ele vai deixar eu usar essa tabela ou se ele vai querer criar uma tabela específica. Então tem Teams aqui, eu tenho que pôr o install date de novo, porque eu tinha posto na linha errada. Tá aqui. Então, não lembro do formato, vamos lá aqui, 25 de 10 de 2022, 10 da manhã. Ok, vou salvar dessa forma. Vamos tentar agora fazer um insert lá na nossa tabela para ver se vai dar tudo certo. Então, novamente, menu de contexto, import. Agora vai ser um insert, não quero criar o template. Vou selecionar aqui o arquivo, vamos dar um upload. E aqui eu reforço aquilo que eu vinha falando, né? É interessante vocês verem o processo. Não se preocupem muito agora em quebrar a cabeça com cada detalhe. Uma outra coisa interessante é tentar pensar em cenários. Olha, já finalizou, mas só para concluir aqui. Pensar em cenários do seu dia a dia, para quem já trabalha com tecnologia naturalmente, onde você poderia pensar, puxa, tem um controle que é assim, está numa planilha, eu teria que migrar para uma tabela do ServiceNow, como que eu poderia fazer? Lembrando que você pode criar uma tabela nova no ServiceNow e depois importar dados para ela, e assim por diante. Então vamos dar um preview aqui. Uma linha, nenhum erro, ótimo. Então vamos dar um complete. Pronto. E agora está aqui o Microsoft Teams. Adriano, cadê o restante? Está só com um. É porque quando ele completa o import, ele me traz aqui, ó, filtrado. Então, criados em. Então, que foi criado agora pelo admin, no caso eu. Se eu voltar para tudo, pronto. Agora eu tenho 22 registros, sendo que o mais recente é o Teams que eu criei. Então, apenas lembrando, né? Menu de contexto, import. Decido se eu quero inserir ou atualizar. Lembrando que no inserir eu não preciso ter um sysid, obviamente, porque ele é um registro novo. Ao atualizar, eu preciso ter o campo sysid. A melhor forma de trabalhar com isso é sempre usando um template do Excel. Eu escolho o arquivo, importo, trato os erros e concluo meus dados. Ok? Então isso seria sobre import set, isso seria sobre importação de dados dentro do ServiceNow. Acho interessante, uma vez que eu passei aqui pelo import, talvez alguns de vocês fiquem curiosos, eu tenho o export, que basicamente aí eu posso exportar Excel, CSV, XML, JSON, PDF e até um export set também para fazer algum tipo de integração. Mas, por exemplo, puxa, esses dados que estão sendo exibidos aqui na minha lista, eu quero exportá-los para um Excel, para enviar isso aqui para alguém por alguma razão. Basta clicar aqui e ele vai trazer os dados filtrados. E aí é importante lembrar que isso respeita filtro. Então, por exemplo, se eu disser que eu só quero trazer o que foi. Opa, tá carregando aqui. O que foi atualizado hoje. Nossa, ficou bem lento agora. Bom, atualizado hoje. Executar. Ah, estão todos atualizados hoje, que legal. Então tá bom, vamos mudar essa regra aqui. Vamos pegar, filtrar assim, pronto. Só quero o que foi atualizado. Ah, não, ele só está pegando por data também. Tá bom, não gostou do meu exemplo, vamos criar outro aqui. Eu quero filtrar só o que é e-mail server, agora sim. Pronto, usei aqui o recurso do menu de contexto do campo para fazer o filtro. Caso eu dê um export agora, ele vai me exportar apenas esses 5 registros em vez de exportar o total. E a mesma coisa sobre as colunas. As colunas que eu tiver selecionado aqui vão ser as colunas que vão fazer parte do export. Bom, voltemos aqui à nossa apresentação. Falando sobre import sets, é isso que a gente vai cobrir. Como eu disse, esse módulo inteiro ele trata muitos temas muito conceituais e eu não pretendo ficar enfiando muita informação de uma vez só na cabeça de vocês, ainda mais informações que gradativamente vocês irão absorver.
Esse vídeo a gente vai fechar por aqui. Na sequência vocês vão ter o lab e aí sim, né, algumas etapas que talvez tenham ficado um pouquinho truncadas aqui durante a minha apresentação, vocês vão poder fazer seguindo o material que eu vou deixar disponível para vocês agora no próximo capítulo já. E aí, novamente, essa etapa é importante de ser feita com calma, com atenção, entendendo o que está sendo feito em cada etapa. É, E com isso nós fechamos o 3.3. Esse módulo vai ter ainda agora a seção 3.4, que é um módulo para falar de CMDB. Novamente, venham com a cabeça bem descansada para a gente falar um pouco de teoria. É um módulo que não vai ter exercício, não vai ter muito essa questão de demonstração. É mais para que vocês entendam o conceito. É um conceito bem forte dentro de ITSM. E aí, após o CMDB, nós vamos finalizar o módulo 3. Então, agradeço a vocês pela companhia até aqui e até o próximo vídeo.